R$250. Mais informações pelo fones 3498-3690, 3498-3690, ou mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 98584-5855, 98584-5855, ou acesse o nosso e-mail presbiteroguilherme@hotlock.com. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos no ar mais uma vez aqui, gente. Vamos usar a nossa reflexão de hoje, né? Vocês estavam aí com o apoio cultural da Rádio Adorai 93.5, amém? Então vamos à nossa reflexão de hoje, isso mesmo, a nossa reflexão de hoje está aqui falando, né? Está escrito, né? Amém? Glória a Deus. Baseado no livro de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:18, não é? 5:18. O título de hoje o tema de hoje é Em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. O que quer dizer em tudo dai graças? Quer dizer que em tudo nós devemos agradecer a Deus, amém? Dar graça é isso, né? Ser grato, agradecer a Deus. Então, baseado nesse livro, né? Essa carta aqui de Paulo ao Tessalonicenses, nós vamos estar aqui, refletindo na palavra de Deus com essa mensagem de hoje, amém? Olha só o que está escrito na palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, entendeu? A vontade de Deus é essa, que você agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Esse versículo de Tessalonicenses nos dá a referência de como devemos nos relacionar com Deus, com um coração grato, com um coração grato. Nesta carta fica clara a vontade do apóstolo Paulo em edificar a vida dos irmãos em Tessalônica, através do estudo da palavra e da gratidão a Deus. Este versículo tem um forte fundamento. Devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, gente, e não por todas as circunstâncias. Apesar das situações na nossa vida, fomos alcançados pela salvação eterna em Cristo Jesus. E isso supera qualquer conjuntura, né? Qualquer problema. Por isso não devemos condicionar a nossa fé apenas às ocorrências boas da vida, quando tudo está bem. Então é só gratidão, e quando algo vai mal, né? Como não esperamos, é só reclamação. Então a palavra de Deus nos ensina que nós devemos dar graças em tudo, né? Em tudo. O povo de Israel, ao sair do Egito, cometeu este erro ao longo de 40 anos no deserto e não aprenderam. A cada tribulação era uma chuva de murmurações, mesmo Deus provendo tudo para o seu povo. É isso, nós lembramos desse fato quando aconteceu que Moisés estava saindo com o povo no Egito e as pessoas ficaram murmurando, né? As pessoas ficavam murmurando, dizendo assim: se for para a gente viver assim, era melhor a gente estar no Egito, né? A primeira dificuldade que apareceu, que eles não tinham o que comer, e eles murmuravam quanto ao Senhor, no lugar deles terem, né, agradecido a Deus por ter saído da escravidão, né, de Faraó. Eles estavam murmurando porque não tinham o que comer. Então, Deus provendo tudo para o seu povo, o fato de olharem apenas para as circunstâncias não lhe dava as condições para reconhecerem o cuidado de Deus. Depois de cada favor, o povo reconhecia a provisão, mas bastava surgir uma nova tribulação e logo voltava a murmurar. Nada era suficiente. Esse era um sinal de ingratidão, e Deus, ele não se agrada com isso, né? Como nós somos ingratos para com Ele. Fuja desse comportamento, né? Fuja desse comportamento. Em 1 Tessalonicenses está escrito assim, olha só. Paulo expôs
outros pontos que nos ajudam a gerar um coração grato a Deus, né? Lá em 1 Tessalonicenses, ele escreveu, né, sua carta aos Tessalonicenses, né, advertindo aos Tessalonicenses que se alegrassem, né? Alegrem-se sempre, né? 1 Tessalonicenses 5,16. Ore continuamente. Olha só, 1 Tessalonicenses 5,17. Não apague o Espírito Santo, né? Não desprezeis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Afaste de toda forma de mal, né? Afastar-se de toda forma de mal, né? 1 Tessalonicenses 5,21. Então, Paulo aconselhava a igreja, né, de Tessalonicenses a viver assim, né? Se alegrar sempre, orar continuamente, a não apagar o Espírito Santo, né? Não fazer algo que desagradasse a Deus, né? O Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo não viesse a se entristecer, né? E pedia também para que as pessoas se afastassem de toda forma de mal, da aparência do mal, não é isso? É afastar da aparência do mal. O que é se afastar da aparência do mal? É você não fazer algo que venha a escandalizar o nome da igreja, né? O nome do Senhor, tá entendendo? Então, você deve se afastar das aparências do mal, não é? Não é isso? Glória a Deus. Quando somos gratos a Deus, somos menos ansiosos. Ao depositarmos a nossa expectativa em Deus, nós desapegamos da imprevisibilidade do mundo. A gente não fica preocupado com o que vai acontecer, né? Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, não é isso? O homem é capaz de falhar, mas Deus, ele nunca falha. Então, você tem que descansar no Senhor, né? Você tem que depositar a sua confiança, o seu futuro na mão de Deus. E a palavra de Deus também diz lá em Filipenses 4, 6, 7: não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Olha aí, temos que agradecer novamente, né? Apresentem seus pedidos a Deus, né? Toda vez que você apresentar o seu pedido a Deus, você deve dizer graças a Deus, né? Eu te agradeço desde já, Senhor, pelo que eu estou pedindo, né? Mesmo que a resposta do Senhor seja o não, né? Às vezes nem sempre o Senhor vai fazer o que você quer, né? Nós devemos fazer o quê? Devemos falar que segundo a tua vontade, segundo o teu querer, né? Até o Senhor Jesus, quando ele orou lá no Getsêmani, ele também orou assim, né? O Senhor Jesus falou, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então o Senhor, ele foi até o fim, né? O cálice que ele ia tomar era o cálice da morte, né? Ele ia passar pela morte para poder nos livrar do pecado do mundo. Então, a palavra de Deus diz, né? Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela graças, olha só, em tudo pela oração e súplicas, né? E com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Então, quando você pede algo a Deus, né, em oração e súplica, e já está agradecendo a Deus pela resposta dele, seja ela qual for, né, a paz do Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, né? Vai tomar conta do teu coração, porque você está depositando a tua fé em Deus, né? Tudo que você pediu a Deus, você está colocando na mão de Deus, não é isso? Então, agradeça a Ele, né? Seja qual for a resposta que Ele vai te dar, amém? Os planos dele são melhores e maiores do que o nosso. É evidente que haverão momentos de alegria, né? De choro, além de dias difíceis, mas nada deverá abalar a nossa fé na plena salvação em Cristo. Tá entendendo? Nós que somos cristãos, nós também passamos, né, por tristezas, né?
passamos por decepções, mas nós devemos nos lembrar do que está escrito lá no Salmo 125:1. Eu gosto muito desse salmo, ele me fortalece. Está escrito assim, olha só: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem firmes para sempre. Então, toda vez que você vier, né, entrar num momento de desespero, de choro, né, no momento difícil da tua vida, você venha lembrar desse versículo, no Salmo de Davi, ao qual ele escreveu, né? Os que confiam no Senhor, eles serão como o monte de Sião. Você não confia no Senhor? Então você vai ser como o monte de Sião, você não vai se abalar, não é? Serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, que você possa, né, venha a ser firme, ficar firme na presença do Senhor, em meio às tribulações, e agradecer a Ele sempre, né? Agradecer a Ele sempre, não só na bonança, mas também, né? Mas também quando estiver na escassez, né? Não só na alegria, mas também na tristeza. Ter o entendimento de que fomos alcançados por Cristo alegra a nossa alma e aumenta a nossa gratidão a Deus. Olha só o motivo de você ser alcançado por Jesus, né? E você estar no caminho do Senhor. Esse é um dos motivos para você agradecer a Deus, né? É isso mesmo, esse é um dos motivos, dos maiores motivos, né? De você ter alcançado essa graça salvadora. Então, quando você estiver triste, né, abatido, você se lembra, né, o que foi que Jesus Cristo fez por você, né, na cruz, e seja grato a Ele pelo o sacrifício que ele fez por você, por mim e por você, né? Nós devemos ser gratos a Deus, não só quando Ele faz algo de bom, mas pelo que Ele fez, né? Pelo que Ele é, não é isso? Pelo que Ele foi, pelo que Ele fez, pelo que Ele é ainda. Ele ainda é, né? Ele ainda é Deus, entendeu? Então nós devemos agradecer, ser gratos a Ele também pela a sua graça salvadora, né? Por ter nos alcançado. Amém? Glória a Deus. Então, nada deverá abalar nossa fé na plena salvação em Cristo. Ter o entendimento de que fomos alcançados por Cristo alegra nossa alma e aumenta a nossa gratidão a Deus. Só o preço, glória a Deus, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Só o preço que Ele pagou por nós já é o motivo de sermos gratos pelo resto das nossas vidas, não é isso? É verdade. Então, toda vez que você for orar, primeiramente você agradece a Deus. Senhor, muito obrigada pela salvação que o Senhor me deu. Muito obrigada, Senhor, pelo livramento. Obrigada, Senhor, por tudo. Porque nós devemos agradecer, porque às vezes, muitas vezes, gente, às vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus pelo livramento, por tudo que Ele tem nos dado, entendeu? E só fazemos pedir, e não agradecemos só pelo fato de nós estarmos, né, com a nova vida em Cristo. Amém? Porque foi pelo sangue de Jesus Cristo que nós estamos hoje aqui falando da sua palavra. Se não tivesse acontecido nada, né, no passado, se Jesus Cristo não tivesse entregado a sua vida por mim e por você, nós não estaríamos aqui, né, louvando e agradecendo o nome dele, comemorando, porque ele, apesar de ele ter entregue a vida lá no Calvário, ele ressuscitou. E isso é um motivo de alegria também, né, de sabermos que ele está vivo e um dia ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, né, para levar a sua igreja aos céus. Amém? Glória a Deus. Então, que nós, né, podemos ser gratos ao Senhor pelo resto das nossas vidas, né? Só o motivo de sermos resgatados por Deus. Então, nós devemos seguir o exemplo de Paulo, que mesmo fazendo a vontade de Deus, passou por momentos de alegria e tribulação. Você pensa que o apóstolo Paulo, né, os discípulos de Jesus no passado, eles não passaram também, não? Passaram por tribulação, perderam os amigos, perderam família, né? Perderam tudo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre Jó, né? Jó é um dos exemplos, né, que passou por tudo isso, por tanta dificuldade e não deixou de adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo,
também ele passou por escassez. Olha só, Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou assim, ó, todas as coisas contribuíram para o fortalecimento da minha fé, né? Paulo falou, olha só o que Paulo falou nas cartas dos Filipenses 4, 12 e 13, olha só. Todas as coisas que Paulo falou contribuíram para o fortalecimento da fé dele, né? Então ele falou assim, ó, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Olha só, ele passou por necessidade e passou também por fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo escrevendo para os filipenses. Seja bem alimentado e seja com fome. Ele está falando de alimento mesmo para o corpo, tá bom? Seja bem alimentado ou seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Aí ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, mesmo ele passando por dificuldade, ele falou essa frase, né? Esse versículo tão conhecido, em Filipenses 4,13, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então que você venha também lembrar dessas palavras de Paulo, né? Quando ele escreveu aos Filipenses, que ele mesmo em passando por dificuldade, passando por problemas, né? Como todos nós passamos também, não é isso? Porque se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o Senhor Jesus pediu para que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo, com certeza, né? Com certeza, as aflições que nós vamos passar, também nós vamos vencer o mundo. Por isso que nós devemos ter bom ânimo, porque apesar de passarmos por aflições, né? Um dia nós vamos também vencer, assim como Jesus venceu, né? Jesus venceu o mundo, venceu a morte, não é isso? Ele está vivo, ele reina, e nós também vamos, em meio, né, às tribulações, em meio ao luto, nós também vamos, né, ter bom ânimo, vamos sobreviver a tudo que nós estamos passando hoje, não é isso? A tudo que nós passamos hoje, toda a dificuldade. E Deus, Ele nunca, saiba disso, você que está na escuta, Deus nunca desampara os seus. Deus nunca vai desamparar um servo do Senhor, né? Como diz o salmista, eu nunca vi um justo desamparado ser e a sua descendência a mendigar um pão. Então, seja qual for a sua circunstância, louve, exalta o Senhor e seja grato a Ele. Vamos lembrar aqui da passagem, da passagem que se encontra também lá no livro de Jó. Olha só, o que Jó passou, né? Vamos ver aqui, o que Jó passou. E mesmo assim, ele não, né, deixou de adorar a Deus, né? Ele passou por muitas coisas, né? Jó passou por muitas coisas. Mas mesmo assim, Jó não deixou de adorar o Senhor Jesus, não é? Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Olha só. Em tudo dai graças, né? E aí você está dando graças em tudo mesmo? Vamos ver aqui um exemplo de Jó, né? Olha só. Existem inúmeras razões para agradecermos a Deus. Em todas elas, se fizermos uma lista, perceberemos que em tudo que agradecemos, a maioria do que Deus fez ou proporciona para nós, né? Temos mais do que agradecer, né? Esse estudo está dizendo que temos mais que agradecer do que reclamar, né? Glória a Deus. Então, você agradece a Deus por tudo? Você aí que está do outro lado, você agradece a Deus por tudo? Hein? Vocês têm agradecido a Deus assim que você acorda, você diz, obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada, Senhor, por tudo que aconteceu na minha vida, não é isso? Então, nós devemos agradecer, ser gratos a Ele por tudo, gente, por tudo mesmo, né? Tudo
que Deus faz é perfeito. Amém? Tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Você agradeceria a Deus nas perdas ou só nos ganhos? Nas necessidades ou só no momento de fartura? Agradeceria a Deus no momento de enfermidade ou só na saúde? Por acabar todo o seu dinheiro ou só na bonança? Enfim, você aplica essa frase em tudo, dai graças? Hein? Essa é uma pergunta, né, deixada aqui no ar, né? Você, não é, aplica essa frase em tudo, dai graças? Você aplica essa frase em tudo, dai graças? Hein? Você está aí do outro lado me ouvindo, você também que vai estar depois acompanhando no Facebook. Eu estou aqui no Facebook, mas daqui a pouco eu vou liberar aí o vídeo para as pessoas que estão no Facebook ver. Você aplicaria isso? Você está aplicando isso? Hein? Será que nós estamos aplicando isso nas nossas vidas? Então, é muito difícil de responder, não é? Existe um homem citado na Bíblia por nome de Jó, que passou por todos esses momentos. Isso mesmo. Jó passou por todos esses momentos. Jó perdeu família, né? Só não perdeu a sua esposa, né? Perdeu família. E ele mesmo assim soube agradecer a Deus, né? E ele soube agradecer a Deus. Jó perdeu família, Jó perdeu o boi, Jó perdeu tudo. Olha só o que Jó falou, ó. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus me deu, Deus tomou, né? Tem até aquele louvor, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Entendeu? Então, Jó, ele é um exemplo de que nós devemos dar graças a Deus em tudo, né? Ele é um exemplo que nós devemos dar. Jó disse isso depois que lhe deram a notícia que seus 10 filhos morreram. Olha só, 10 filhos de Jó morreram. E hora antes ele já havia perdido 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas e muitos dos seus empregados. Está escrito lá no livro de Jó 1:19. Mesmo expressando suas emoções humanas, ele se humilha em adoração a Deus. Jó 1:20. Vamos ver o que está escrito lá em Jó 1:20. Olha só. Mesmo ele tendo perdido tudo. Olha só. Mesmo Jó tendo perdido tudo, ele fez o quê, gente? Ele louvou o nome do Senhor Jesus, né? Ele agradeceu a Deus, né? Ele tinha perdido tudo mesmo. Sabe o que é tudo? Tudo mesmo, mas fala tudo, é tudo mesmo. Perdeu o boi, perdeu seus filhos, perdeu seus empregados. Cada vez que chegava alguém, e Jó lá caladinho, né? Só recebendo. Amém? Jó 1:21. Olha só o que está escrito aqui no livro de Jó 1:21. Depois vamos de Jó 1 até o 19, né? Olha só. Jó, um homem na terra de U, cujo nome era Jó, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Olha só, ele era sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Olha só. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ó. 7 filhos e 3 filhas, porque então no total eram 10 filhos que ele tinha, né? E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos e seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente, Jó, mais rico do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
Sucedeu, pois, que decorrido o torno de dias de seu banquete, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto a Deus, segundo o número de todos eles, porque diziam: Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era um homem temente a Deus. Ele fazia holocausto, né? Que antes, né, de Jesus ser sacrificado na cruz por todos nós, eles faziam holocausto a Deus pelos pecados, né? As pessoas sacrificavam, né, seus gados, seus novilhos, seus cordeiros pelos pecados, e já sacrificava isso até pelos pecados de seus filhos. Amém? Então, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás a ele. Olha só, os filhos de Deus, né? Vieram apresentar-se ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Você sabia, gente, que quando a gente está não está agradecendo a Deus, o inimigo está olhando para a gente. Quando a gente blasfema contra Deus, né? Quando a gente abre a boca para murmurar, o inimigo, ele está ao nosso derredor, só olhando como é o seu comportamento diante de Deus. Você sabia que da mesma forma que ele estava ali ao derredor, observando os servos do Senhor, né? Entregando holocausto a Deus, né? Adorando a Deus, ele também nos observa. Você sabia disso? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele disse: ao de rodear a terra e a passar por ela. E disse o Senhor: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, Jó era um homem sincero, ele tinha 1000 motivos para murmurar, né? Dizer: meu Deus, eu ando no teu caminho, eu faço isso, eu faço aquilo, o que é que está acontecendo comigo? Mas ele não falou isso. Ele não falou isso. Então, respondeu o inimigo, né, Satanás, ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Aí ele disse: porventura Jó teme ao Senhor muito, né? Debalde quer dizer com muito, né? Será que Jó teme muito ao Senhor? Olha só. E porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra nas suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas, olha só, o inimigo pediu para Deus provar Jó, né? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra tu na tua face. Olha só, o inimigo querendo que Deus provasse a Jó, né? Provasse a fé de Jó, né? A sua fidelidade a Deus, né? Ele disse, né? Porventura, né? Ele quer dizer assim: claro, Jó te adora, né? É fiel a ti porque o Senhor dá de tudo a ele, né? Ele quis dizer isso, né? Então, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas. Olha só, tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. Você viu que o inimigo foi pedir permissão a Deus para tocar em Jó, entendeu? E aí então Deus disse: está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: olha só, o inimigo já começou a trabalhar na vida de Jó, né? Para ver se Jó blasfemava a Deus, né? Murmurava contra Deus, né? Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer da nova. Quer dizer, que todos, né? Todos os bois, né? As jumentas de Jó tinha se acabado, né? Tinha acontecido algo lá naquele lugar que
acabou-se com tudo, né? Com todos os bens de Jó. E só sobrou um homem para dar a notícia a Jó. E deram sobre ele saber, olha só, e feriram o fio da espada. E só eu escapei para dar a notícia. Já pensou Jó recebendo essa notícia? Estando este ainda falando, olha só, o homem já estava falando com Jó, era a tribulação atrás da outra. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços. E só eu escapei para trazer a notícia. Olha só, caiu fogo do céu e queimou todas as ovelhas do campo de Jó. E todas as pessoas que estavam lá trabalhando, os servos de Jó. E só ele escapou, né? Para trazer a notícia, né? A nova era a notícia. Estando este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e o tomaram. E os moços feriram ao fio da espada. Eu estou lendo Jó do 1 ao 19, gente. Estou no 18. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só. 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. Só pegaram os camelos de Jó e ainda mataram os moços, né? Mataram os moços que estavam tomando conta, as pessoas que estavam tomando conta, né? Os servos de Jó. E só eu escapei para trazer a nova. Só um escapou. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas, olha só. Tá vendo? Era uma tribulação atrás da outra. Uma má notícia atrás da outra. Estando este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só. Você já pensou? Você perdeu os 10 filhos, né? Jó tinha 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. E vinha uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra, não é? Então Jó, olha só o que Jó fez. Você pensa que Jó blasfemou? Hein? Você pensa que Jó murmurou? Então Jó se levantou, rasgou seu manto. Glória a Deus. Ainda tem outro, né? Antes desse. Deixa eu ver aqui. Vou para 19. Vamos voltar para 19. Eu estava no 18. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó, no versículo 20, diz: rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Olha só, gente. Jó perdeu seus bois, seus camelos, seus empregados, suas filhas, seus filhos. E olha só o comportamento de Jó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Adorou a quem? Ao Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, isso não é... Ele não estava agradecendo a Deus, mesmo com tudo que aconteceu, ele estava ali louvando e adorando a Deus. Aí o 22 diz, o versículo 22 fala: e em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quer dizer que Jó, ele não blasfemou, né? E nem pecou contra Deus, apesar de ter perdido tudo. Apesar de ter perdido tudo. É como se ele tivesse: ah, Senhor, tudo é teu, né? O Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o teu nome. Entendeu? O que é agradecer a Deus em todas as circunstâncias? Porque nós temos que entender uma coisa: tudo que nós temos, que você teve e você tem,
pertence a Deus, né? Nós somos só mordomos, nós cuidamos do que Ele nos dá, das pessoas, né? Que o teu filho, teu marido, tua esposa, né? Teu neto, tudo que está em tuas mãos, Deus te deu para você cuidar dessas pessoas. Vocês orar por ela, você buscar por ela, né? Zelar por ela. Mas um dia ele pode tomar de uma hora para outra, entendeu? Porque é dele, entendeu? Então, ele quando ele dá um filho a uma mãe, né, com a mãe que pede tanto, lembra que ele testou também a fé de Abraão? Lembra que ele testou a fé de Abraão? Porque Deus, Ele quer que nós, né, que nós devamos, né, colocar Ele em primeiro lugar, né? Nós devamos, né, exaltar Ele, né? Há um mandamento, né? Amarás o seu teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, e ao próximo a ti mesmo. Nós devemos dar prioridade para Deus, entendeu? Então, se você se apegar demais com alguém, ou com algo, até algum objeto, que às vezes a pessoa, né? A pessoa perde um carro, né? Que é roubado, né? Um objeto, um celular, não é isso? A pessoa perde, até às vezes é assaltado, né? Mas saiba disso, Deus quer saber, Deus quer, às vezes é o inimigo querendo provar, né? Para saber aonde é que está o teu coração. Se é realmente você dá prioridade para Deus, né? Como Jodeu e Abraão, ou então você está o adorando de boca para fora. Então, não fique triste se acontecer na tua vida de você perder um ente querido, né? Se você perder alguma coisa material, né? Um celular, um carro, você foi assaltado ou assaltada, né? Não fique triste com Deus, não fique, né? Se perguntando por que isso aconteceu comigo. Porque Deus quer saber qual é a tua prioridade, né? Qual é a prioridade que você tem sobre a tua vida. Se realmente você ama a Deus, né? Acima de tudo e de todos. Tá entendendo? Deus é Deus de livramento? Deus livra, Deus é Deus de livramento. Mas quando acontece algo com alguém, né? E perder algo, é porque às vezes aquela pessoa está muito apegada aos bens materiais, né? Então Deus faz com que você perca para que você se volte para Ele, né? Para que você possa entender que melhor do que coisas materiais é a tua vida, né? E quando Deus guarda alguém, eu sempre me lembro de um salmo, né? O Salmo 24, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. É um salmo, né? Que muitas poucas pessoas falam, mas esse salmo de estudo, gente, olha só. O Salmo 24, versículo 1, deixa eu ver aqui. E fala assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Certa vez eu fui visitar uma mãe que tinha perdido seu filho, né? Nós estávamos, né, antes da pandemia, nós estávamos congregando lá na igreja da Rua Nova Presbiteriana, e nós saímos para fazer visita, né? Principalmente essas pessoas que estavam em casa, né, triste, abatida, porque tinha perdido alguém. Então me veio à memória esse versículo, Salmo 24. Deixa eu ver se é o 24 ou é 124. Entendeu? É um salmo, é esse mesmo, Salmo 24, olha só, do rei Davi. É um salmo que fala tudo. Esse salmo, se você for mastigar, que a palavra de Deus é para ser mastigada, né? Você lê, relê, você vai entender. Ó, o Salmo 24:1 diz o seguinte, olha só: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Olha só. E o 2 diz: porque ele afundou sobre os mares e
afirmou sobre os rios. Mas eu quero ficar só no versículo 1. Olha só o que está dizendo nesse salmo. Olha, do Senhor é a terra. Tudo que está na terra é do Senhor. Esse salmo está falando isso. Apesar que Satanás oferece coisas, né, para o povo, né, se desviar do caminho de Deus, mas não pertence a ele, pertence tudo a Deus. Entendeu? Do Senhor é a terra, a sua plenitude. O mundo, olha só, e aqueles que nele habitam. Quem é que habita no mundo, gente? Quem é que habita no mundo? Do Senhor pertence a terra. Tudo que está aqui na terra pertence a Deus. E você que habita no mundo também pertence a Deus. Entendeu? Você que está do outro lado, você, querendo ou não, você pertence a Deus. Deus pode tirar a sua vida hoje ou amanhã, porque você pertence a Deus. Você é criatura de Deus. Mesmo que você não queira servir a Ele, Ele é o teu dono. Ele que te criou. Está entendendo? Então esse salmo, ele fala tudo, olha só. Do Senhor é a terra. De quem é a terra? Do Senhor. E a sua plenitude. Plenitude o quê? Tudo que está nela. O mundo e aqueles que nele habitam. Entendeu? Eu, você, habita no mundo. Você pertence a Deus. Mas isso não quer dizer que você seja filho de Deus, né? Que você é salvo pela graça do Senhor Jesus. Apesar de você pertencer a Deus, né? Quero dizer assim, porque Deus, se Deus é teu dono, você pertence a Deus, Ele pode fazer o que quiser com você. Entendeu? Então, nós não devemos nos apegar com as pessoas, devemos sim amar ao nosso próximo, tudinho, mas não devemos colocar, dar prioridade ao filho, ao marido, à mãe. É uma palavra muito forte, mas isso é verdade. Porque tudo pertence a Deus. Um dia, como Ele fez com Jó, Ele deu e Ele também pode tirar. Entendeu? Então, por isso que nós devemos dizer, ó, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Tudo que você tem pertence a Deus. Ó, o mundo, olha só, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo. Entendeu? O mundo e aqueles que nele habitam. É tudo de Deus. Quem habita no mundo? Eu, você, os animais, né? Tudo que habita na terra pertence a Deus. Então, por que nós devemos nos apegar e ficar, às vezes, se perguntando, se questionando, Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, Ele sabe o que faz. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe, tudo tem um propósito, né? O propósito de Jó ter passado por aquilo foi o quê? O inimigo queria testar a fé de Jó, né? Todas as coisas cooperam para o bem. E Jó, ele adorou ao Senhor. E o que foi que aconteceu depois? Hein? Depois que Jó adorou ao Senhor, né? Porque ele ter perdido a mãe. Tem uma passagem também de Davi, que Davi tinha perdido seu filho também. Ele começou também, ele adorou ao Senhor, né? O servo do Senhor tem que fazer isso. Você perdeu algo, continue louvando a Deus, que Ele sabe o que faz. Amém? Então, vamos voltar para Jó, né? Então, o que aconteceu com Jó? O que foi que aconteceu com Jó? Ele adorou ao Senhor, não é? E a sua esposa, né? A sua esposa se admirou. A esposa de Jó, eu sinto dizer, mas ela não era crente não, gente. Infelizmente, ela podia até crer, né? Mas ela não era convertida, né? Como muitos, né? Muitos hoje, né? Tem muitos crentes que estão na igreja, mas não são convertidos não. Igual a mulher de Ló, a mulher de Jó, entendeu? Então eles... de Jó, o que foi que ele pegou e falou isso, né? Ele falou isso, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Tudo pertence a Deus. Entendeu? Se Deus te tirou algo, Ele não tirou. Ele pediu de volta, né? O que era dele, né? É tudo dele. Entendeu? Você não perdeu, você devolveu
Tá entendendo? Você só está devolvendo a Deus o que Ele te deu. Entendeu? Glória a Deus, né? Então, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, gente, glória ao Senhor Jesus. Deixa eu ver a hora aqui. Glória a Deus. São 18 horas já, Senhor. Já tá tô quase encerrando aqui. A mensagem já passou até demais, né, do horário. Amém? Glória a Deus. Mas na palavra de Deus é assim, né, gente? Às vezes nós passamos do horário, né? Porque quando Deus vai enviando, a gente vai falando. Ele vai falando. Amém? Então, Jó falou, né? Jó disse, né? Glória a Deus. Em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles e apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Respondeu Satanás e disse a mesma coisa, né? Entendeu? Aí mal por mal, ele tinha perdido tudo. Aí o que foi que o inimigo fez? Tocou na pele de Jó, né? No corpo de Jó. E colocou, para resumir aqui, e colocou, não é? Aquele, lepra no seu corpo, né? Que ele se coçava, olha só. Então saiu Satanás, no versículo 7 do capítulo 2 agora. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, ele pegou um tipo de lepra, do pé até a cabeça, gente. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com elas as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha só, você imagina Jó cheio de ferimento no corpo, se raspando com um pedaço de, um pedaço de telha assim, ó, se coçando no corpo. Então aí que apareceu a mulher de Jó, usada pelo inimigo também, né? E disse assim, ó, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, a mulher de Jó. Já pensou, essa mulher era crente? Não. Ela podia até ser crente, né? Porque crente até os demônios criam, a palavra de Deus diz. Mas ela não era convertida, gente, olha só. Aí ela disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Olha só. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Aí ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, condoer-se para consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via que a dor era muito grande. Olha só. Então, os amigos de Jó foram lá, né? Ele se condoeu da dor de Jó que ele estava passando, e ninguém estava entendendo nada, mas no âmbito espiritual, né? Deus estava provando Jó. E Jó não sabia de nada disso. E mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus, né? Mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. Seus amigos até desconfiaram, meu Deus, será que Jó está em pecado porque está passando por isso? Entendeu? E no final da história, Deus, né, viu pela fidelidade de Jó, viu que ele foi sincero perante as suas dores, né, as suas percas, e ele restituiu tudo que Jó tinha perdido, devolveu tudo em dobro para Jó, não é? Esse daí é a recompensa, né? Para você aí que está do outro lado passando por dificuldade, um dia Deus vai restituir. Você que está passando por dificuldade, mas não está murmurando. Você está passando por dificuldade, mas você está glorificando. Um dia Deus vai te dar em dobro tudo que você perdeu. Amém?
tudo que você perdeu. Glória a Deus. Então, se você for ler a história de Jó, né? O livro de Jó, você vai ver que no final de tudo, olha só, lá no finalzinho, que fala, né? Tem hora que Jó, né? Glória a Deus. Até pensa, né? Em desistir, mas ele não desiste, né? Cadê Jó 42:2, né? É lá no finalzinho já. Glória a Deus. Arrependimento de Jó. Glória ao teu nome, Senhor. Aqui, lá, então, quando chega aqui no capítulo 42, né? São 42 capítulos de Jó. 42:10, fala o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro, olha só, tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, olha só, em dobro, né? Ele tinha 500, né? De 1.000 jumentos de bois e 1.000 jumentas. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, perdão. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha só, 7 filhos e 3 filhas. Novamente, né? Teve, né? E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Oquésia, e o nome da terceira Querem. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. Olha só, o inimigo pensava que era tirar a vida de Jó, mas Jó viveu 140 anos. E viu seus filhos e os filhos de seus filhos, né? Os netos. Até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Jó não morreu doente, Jó morreu de velhice. Porque Jó não murmurou e não blasfemou a Deus, né? E Deus deu a Jó tudo em dobro, tudo em dobro. Assim também Deus vai fazer na tua vida, se você começar a agradecer a Deus, né? Fazer como Paulo pediu, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, né? Para conosco. Amém? Então, que nós possamos sempre agradecer a Deus, né? Não importando a circunstância. Dizer, né? Agir como Jó. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Deus me deu um amigo e Deus tomou. Devemos lembrar sempre dos bons momentos, né? Quando alguém se vai. Eu sei que a nossa irmã Maria mesmo deve estar ouvindo nesse momento. Então ela deve, né, pensar no estado de Jó, né? Pensar e dizer assim: Deus me deu o meu marido, né? O meu esposo Eronildo e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é isso? Que ele pertencia a Deus, né? Ele pertencia ao Senhor. Então Deus só tomou de volta o que era dele. Amém? Então nós devemos ter a nossa consciência de que nada temos aqui na terra. Tudo pertence a Deus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, não é isso? Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ficando por aqui, né? São 18 horas. Tá tarde já, ó. 18 horas e 13 minutos. 18 horas e 13 minutos. Amém? Glória a Deus. Vamos escutar mais um louvor aqui e vamos encerrar a nossa programação de hoje. Lembrando que amanhã tem Louvando a Deus com as crianças a partir das 14 horas também, né? A partir das 14 horas, mas termina mais cedo, né? Termina às 16 horas, tá bom?
Isso mesmo. Termina mais cedo, às 16 horas. Amém? Então vamos escutar essa daqui, ó. Essa daqui, Amanda Vanessa, não desista. Amém? Glória a Deus. Não desista, não importa a circunstância, você não deve desistir. Glória a Deus. Vamos escutar essa de Amanda Vanessa, não desista. Escutar aí, povo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Use a sua dor para se aproximar de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fica na paz, povo do Facebook. Fica na paz, povo de Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir. Amém. Glória a Deus. Sua visita. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Portal Real de Lazer, Recanto Sol Nascente. Área de lazer, Recanto Sol Nascente, em Olinda. Aluguel para festas de aniversário, casamentos, batizados, encontros de jovens, confraternizações, festas de 15 anos e mais piscinas, Wi-Fi, churrasqueira, geladeira, 10 mesas com 40 cadeiras, mesa para bolos e som ambiente. Venha conhecer e agendar a data da sua festa. Nosso endereço: Avenida Pirâmides, número 44, no Alto Sol Nascente, em Olinda, ao lado da escola. Início
Ministro Marcos Freire. Horário das 8 às 17 horas. Preço especiais, R$250. Mais informações pelo fone 3498-3690. 3498-3690. Ou mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 98584-5855. 98584-5855. Ou acesse o nosso e-mail presbiteroguilherme@outlook.com. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos lá mais uma vez aqui, gente. Vamos usar a nossa reflexão de hoje, né? Vocês estavam aí com o apoio cultural da Rádio Adorai 93.5, amém? Então, vamos à nossa reflexão de hoje, isso mesmo. A nossa reflexão de hoje está aqui falando, né? Está escrito, né? Amém? Glória a Deus. Baseado no livro de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:18, não é? 5:18. O título de hoje o tema de hoje é Em Tudo Dai Graças, né? Em tudo dai graças. O que quer dizer em tudo dai graças? Quer dizer que em tudo nós devemos agradecer a Deus, amém? Dar graça é isso, né? Ser grato, agradecer a Deus. Então, baseado nesse livro, né? Essa carta aqui de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos estar aqui, refletindo na palavra de Deus com essa mensagem de hoje, amém? Olha só o que está escrito na palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Entendeu? A vontade de Deus é essa, que você agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Esse versículo de Tessalonicenses nos dá a referência de como devemos nos relacionar com Deus, com um coração grato. Com um coração grato. Nesta carta fica clara a vontade do apóstolo Paulo em edificar a vida dos irmãos em Tessalônica, através do estudo da palavra e da gratidão a Deus. Este versículo tem um forte fundamento. Devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, gente, e não por todas as circunstâncias. Apesar das situações na nossa vida, fomos alcançados pela salvação eterna em Cristo Jesus. E isso supera qualquer conjuntura, né? Qualquer problema. Por isso não devemos condicionar a nossa fé apenas às ocorrências boas da vida, quando tudo está bem. Então, é só gratidão, e quando algo vai mal, né? Como não esperamos, é só reclamação. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos dar graças em tudo, né? Em tudo. O povo de Israel, ao sair do Egito, cometeu este erro ao longo de 40 anos no deserto e não aprenderam. A cada tribulação era uma chuva de murmurações, mesmo Deus provendo tudo para o seu povo. É isso, nós lembramos desse fato quando aconteceu que Moisés estava saindo com o povo no Egito e as pessoas ficaram murmurando, né? As pessoas ficavam murmurando, dizendo assim: se for para a gente viver assim, era melhor a gente estar no Egito, né? A primeira dificuldade que apareceu, que eles não tinham o que comer, e eles murmuravam quanto ao Senhor, no lugar deles terem, né, agradecido a Deus por ter saído da escravidão, né, de Faraó. Eles estavam murmurando porque não tinham o que comer. Então, Deus provendo tudo para o seu povo, o fato de olhar apenas para as circunstâncias não lhe dava as condições para reconhecerem o cuidado de Deus. Depois de cada favor, o povo reconhecia a provisão, mas bastava surgir uma nova tribulação e logo voltava a murmurar. Nada era suficiente. Esse era um sinal de ingratidão, e Deus, ele não se agrada com isso, né? Como nós somos ingratos para com ele. Fuja desse comportamento, né? Fuja desse comportamento. Em 1 Tessalonicenses está escrito assim, olha só: Paulo expôs
outros pontos que nos ajudam a gerar um coração grato a Deus, né? Lá em 1 Tessalonicenses, ele escreveu, né, sua carta aos Tessalonicenses, né, advertindo aos Tessalonicenses que se alegrassem, né? Alegrem-se sempre, né? 1 Tessalonicenses 5,16. Ore continuamente. Olha só, 1 Tessalonicenses 5,17. Não apague o Espírito Santo, né? Não desprezeis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Afaste de toda forma de mal, né? Afastar-se de toda forma de mal, né? 1 Tessalonicenses 5,21. Então, Paulo aconselhava a igreja, né, de Tessalonicenses a viver assim, né? Se alegrar sempre, orar continuamente, a não apagar o Espírito Santo, né? Não fazer algo que desagradasse a Deus, né? O Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo não viesse a se entristecer, né? E pedia também para que as pessoas se afastassem de toda forma de mal, da aparência do mal, não é isso? Afastar da aparência do mal. O que é se afastar da aparência do mal? É você não fazer algo que venha escandalizar o nome da igreja, né? O nome do Senhor, tá entendendo? Então, você deve se afastar das aparências do mal, né? Não é isso? Glória a Deus. Quando somos gratos a Deus, somos menos ansiosos. Ao depositarmos a nossa expectativa em Deus, nós desapegamos da imprevisibilidade do mundo. A gente não fica preocupado com o que vai acontecer, né? Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, não é isso? O homem é capaz de falhar, mas Deus, ele nunca falha. Então, você tem que descansar no Senhor, né? Você tem que depositar a sua confiança, o seu futuro na mão de Deus. E a palavra de Deus também diz lá em Filipenses 4, 6, 7, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Olha aí, temos que agradecer novamente, né? Apresentem seus pedidos a Deus, né? Toda vez que você apresentar o seu pedido a Deus, você deve dizer graças a Deus, né? Eu te agradeço desde já, Senhor, pelo que eu estou pedindo, né? Mesmo que a resposta do Senhor seja o não, né? Às vezes nem sempre o Senhor vai fazer o que você quer, né? Nós devemos fazer o quê? Devemos falar que segundo a tua vontade, segundo o teu querer, né? Até o Senhor Jesus, quando ele orou lá no Getsêmani, ele também orou assim, né? O Senhor Jesus falou, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então o Senhor, ele foi até o fim, né? O cálice que ele ia tomar era o cálice da morte, né? Ele ia passar pela morte para poder nos livrar do pecado do mundo. Então, a palavra de Deus diz, né? Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela graças, olha só, em tudo pela oração e súplicas, né? E com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Então, quando você pede algo a Deus, né, em oração e súplica, e já está agradecendo a Deus pela resposta dele, seja ela qual for, né, a paz do Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, né? Vai tomar conta do teu coração, porque você está depositando a tua fé em Deus, né? Tudo que você pediu a Deus, você está colocando na mão de Deus, não é isso? Então, agradeça a Ele, né? Seja qual for a resposta que Ele vai te dar, amém? Os planos dele são melhores e maiores do que o nosso. É evidente que haverão momentos de alegria, né? De choro, além de dias difíceis, mas nada deverá abalar a nossa fé na plena salvação em Cristo. Tá entendendo? Nós que somos cristãos, nós também passamos, né, por tristezas, né?
passamos por decepções, mas nós devemos nos lembrar do que está escrito lá no Salmo 125:1. Eu gosto muito desse salmo, ele me fortalece. Está escrito assim, olha só: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem firmes para sempre. Então, toda vez que você vier, né, entrar num momento de desespero, de choro, né, no momento difícil da tua vida, você venha lembrar desse versículo, no Salmo de Davi, ao qual ele escreveu, né? Os que confiam no Senhor, eles serão como o monte de Sião. Você não confia no Senhor? Então você vai ser como o monte de Sião, você não vai se abalar, não é? Serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Então, se você possa, né, venha a ser firme, ficar firme na presença do Senhor, em meio às tribulações, e agradecer a Ele sempre, né? Agradecer a Ele sempre, não só na bonança, mas também, né? Mas também quando estiver na escassez, né? Não só na alegria, mas também na tristeza. Ter o entendimento de que fomos alcançados por Cristo alegra a nossa alma e aumenta a nossa gratidão a Deus. Olha só o motivo de você ser alcançado por Jesus, né? E você estar no caminho do Senhor. Esse é um dos motivos para você agradecer a Deus, né? É isso mesmo, esse é um dos motivos, dos maiores motivos, né? De você ter alcançado essa graça salvadora. Então, quando você estiver triste, né, abatido, você se lembra, né, o que foi que Jesus Cristo fez por você, né, na cruz, e seja grato a Ele pelo o sacrifício que Ele fez por você, por mim e por você, né? Nós devemos ser gratos a Deus, não só quando Ele faz algo de bom, mas pelo que Ele fez, né? Pelo que Ele é, não é isso? Pelo que Ele foi, pelo que Ele fez, pelo que Ele é ainda. Ele ainda é, né? Ele ainda é Deus, entendeu? Então nós devemos agradecer, ser gratos a Ele também pela a sua graça salvadora, né? Por ter nos alcançado. Amém? Glória a Deus. Então, nada deverá abalar a nossa fé na plena salvação em Cristo. Ter o entendimento de que fomos alcançados por Cristo alegra a nossa alma e aumenta a nossa gratidão a Deus. Só o preço, glória a Deus, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Só o preço que Ele pagou por nós já é o motivo de sermos gratos pelo resto das nossas vidas, não é isso? É verdade. Então, toda vez que você for orar, primeiramente você agradece a Deus. Senhor, muito obrigada pela salvação que o Senhor me deu. Muito obrigada, Senhor, pelo livramento. Obrigada, Senhor, por tudo. Porque nós devemos agradecer, porque às vezes, muitas vezes, gente, às vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus pelo livramento, por tudo que Ele tem nos dado, entendeu? E só fazemos pedir, e não agradecemos só pelo fato de nós estarmos, né, com a nova vida em Cristo. Amém? Porque foi pelo sangue de Jesus Cristo que nós estamos hoje aqui falando da sua palavra. Se não tivesse acontecido nada, né, no passado, se Jesus Cristo não tivesse entregado a sua vida por mim e por você, nós não estaríamos aqui, né, louvando e agradecendo o nome dele, comemorando, porque ele, apesar de ele ter entregue a vida lá no Calvário, ele ressuscitou. E isso é um motivo de alegria também, né, de sabermos que ele está vivo e um dia ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, né, para levar a sua igreja aos céus. Amém? Glória a Deus. Então, que nós, né, podemos ser gratos ao Senhor pelo resto das nossas vidas, né? É só o motivo de sermos resgatados por Deus. Então, nós devemos seguir o exemplo de Paulo, que mesmo fazendo a vontade de Deus, passou por momentos de alegria e tribulação. Você pensa que o apóstolo Paulo, né, os discípulos de Jesus no passado, eles não passaram também, não? Passaram por tribulação, perderam os amigos, perderam família, né? Perderam tudo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre Jó, né? Jó é um dos exemplos, né, que passou por tudo isso, por tanta dificuldade e não deixou de adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo,
também ele passou por escassez. Olha só, Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou assim, ó, todas as coisas contribuíram para o fortalecimento da minha fé, né? Paulo falou, olha só o que Paulo falou nas cartas de Filipenses 4, 12 e 13, olha só. Todas as coisas que Paulo falou contribuíram para o fortalecimento da fé dele, né? Então ele falou assim, ó, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Olha só, ele passou por necessidade e passou também por fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo escrevendo para os filipenses. Seja bem alimentado e seja com fome. Ele está falando de alimento mesmo para o corpo, tá bom? Seja bem alimentado ou seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Aí ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, mesmo ele passando por dificuldade, ele falou essa frase, né? Esse versículo tão conhecido de Filipenses 4,13, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então que você venha também lembrar dessas palavras de Paulo, né? Quando ele escreveu aos Filipenses, que ele mesmo em passando por dificuldade, passando por problemas, né? Como todos nós passamos também, não é isso? Porque se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o Senhor Jesus pediu para que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo, com certeza, né? Com certeza, as aflições que nós vamos passar, também nós vamos vencer o mundo. Por isso que nós devemos ter bom ânimo, porque apesar de passarmos por aflições, né? Um dia nós vamos também vencer, assim como Jesus venceu, né? Jesus venceu o mundo, venceu a morte, não é isso? Ele está vivo, ele reina, e nós também vamos, em meio, né, às tribulações, em meio ao luto, nós também vamos, né, ter bom ânimo, vamos sobreviver a tudo que nós estamos passando hoje, não é isso? A tudo que nós passamos hoje, toda a dificuldade. E Deus, ele nunca, saiba disso, você que está na escuta, Deus nunca desampara os seus, Deus nunca vai desamparar um servo do Senhor, né? Como diz o salmista, eu nunca vi um justo desamparado ser e a sua descendência a mendigar um pão. Então, seja qual for a sua circunstância, louve, exalta o Senhor e seja grato a Ele. Vamos lembrar aqui da passagem, da passagem que se encontra também lá no livro de Jó. Olha só, o que Jó passou, né? Vamos ver aqui, o que Jó passou. E mesmo assim, ele não, né, deixou de adorar a Deus, né? Ele passou por muitas coisas, né? Jó passou por muitas coisas. Mas mesmo assim, Jó não deixou de adorar o Senhor Jesus, não é? Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Olha só. Em tudo dai graças, né? E aí você está dando graças em tudo mesmo? Vamos ver aqui um exemplo de Jó, né? Olha só. Existem inúmeras razões para agradecermos a Deus. Em todas elas, se fizermos uma lista, perceberemos que em tudo que agradecemos, a maioria do que Deus fez ou proporciona para nós, né? Temos mais do que agradecer, né? Esse estudo está dizendo que temos mais que agradecer do que reclamar, né? Glória a Deus. Então, você agradece a Deus por tudo? Você aí que está do outro lado, você agradece a Deus por tudo? Hein? Vocês têm agradecido a Deus assim que você acorda, você diz, obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada, Senhor, por tudo que aconteceu na minha vida, não é isso? Então, nós devemos agradecer, ser gratos a Ele por tudo, gente, por tudo mesmo, né? Tudo
que Deus faz é perfeito. Amém? Tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Você agradeceria a Deus nas perdas ou só nos ganhos? Nas necessidades ou só no momento de fartura? Agradeceria a Deus no momento de enfermidade ou só na saúde? Por acabar todo o seu dinheiro ou só na bonança? Enfim, você aplica essa frase em tudo, dai graças? Hein? Essa é uma pergunta, né, deixada aqui no ar, né? Você, não é, aplica essa frase em tudo, dai graças? Você aplica essa frase em tudo, dai graças? Hein? Você está aí do outro lado me ouvindo, você também que vai estar depois acompanhando no Facebook. Eu estou aqui no Facebook, mas daqui a pouco eu vou liberar aí o vídeo para as pessoas que estão no Facebook ver. Você aplicaria isso? Você está aplicando isso? Hein? Será que nós estamos aplicando isso nas nossas vidas? Então, é muito difícil de responder, não é? Existe um homem citado na Bíblia por nome de Jó, que passou por todos esses momentos. Isso mesmo. Jó passou por todos esses momentos. Jó perdeu família, né? Só não perdeu a sua esposa, né? Perdeu família. E ele mesmo assim soube agradecer a Deus, né? E ele soube agradecer a Deus. Jó perdeu família, Jó perdeu o boi, Jó perdeu tudo. Olha só o que Jó falou, ó. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus me deu, Deus tomou, né? Tem até aquele louvor, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Entendeu? Então Jó, ele é um exemplo de que nós devemos dar graças a Deus em tudo, né? Ele é um exemplo que nós devemos dar. Jó disse isso depois que lhe deram a notícia que seus 10 filhos morreram. Olha só, 10 filhos de Jó morreram. E hora antes ele já havia perdido 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas e muitos dos seus empregados. Está escrito lá no livro de Jó 1:19. Mesmo expressando suas emoções humanas, ele se humilha em adoração a Deus. Jó 1:20. Vamos ver o que está escrito lá em Jó 1:20. Olha só. Mesmo ele tendo perdido tudo. Olha só. Mesmo Jó tendo perdido tudo, ele fez o quê, gente? Ele louvou o nome do Senhor Jesus, né? Ele agradeceu a Deus, né? Ele tinha perdido tudo mesmo. Sabe o que é tudo? Tudo mesmo. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Perdeu o boi, perdeu seus filhos, perdeu seus empregados. Cada vez que chegava alguém, e Jó lá caladinho, né? Só recebendo. Amém? Jó 1:21. Olha só o que está escrito aqui no livro de Jó 1:21. Depois vamos de Jó 1 até o 19, né? Olha só. Jó, um homem na terra de U, cujo nome era Jó, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Olha só, ele era sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Olha só. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ó. 7 filhos e 3 filhas, porque então no total eram 10 filhos que ele tinha, né? E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos e seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente, Jó, mais rico do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
Sucedeu, pois, que decorrido o torno de dias de seu banquete, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto a Deus, segundo o número de todos eles, porque diziam: Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era um homem temente a Deus. Ele fazia holocausto, né? Que antes, né, de Jesus ser sacrificado na cruz por todos nós, eles faziam holocausto a Deus pelos pecados, né? As pessoas sacrificavam, né, seus gados, seus novilhos, seus cordeiros pelos pecados, e já sacrificava isso até pelos pecados de seus filhos. Amém? Então, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás a ele. Olha só, os filhos de Deus, né, vieram apresentar-se ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Você sabia, gente, que quando a gente não está agradecendo a Deus, o inimigo está olhando para a gente? Quando a gente blasfema contra Deus, né? Quando a gente abre a boca para murmurar, o inimigo, ele está ao nosso derredor, só olhando como é o seu comportamento diante de Deus. Você sabia que da mesma forma que ele estava ali ao derredor, observando o servo do Senhor, né, entregando holocausto a Deus, né, adorando a Deus, ele também nos observa? Você sabia disso? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele disse: ao de rodear a terra e a passar por ela. E disse o Senhor: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, Jó era um homem sincero, ele tinha 1000 motivos para murmurar, né? Dizer: meu Deus, eu ando no teu caminho, eu faço isso, eu faço aquilo, o que é que está acontecendo comigo? Mas ele não falou isso. Ele não falou isso. Então, respondeu o inimigo, né, Satanás, ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Aí ele diz: porventura Jó teme ao Senhor muito, né? Debalde quer dizer com muito, né? Será que Jó teme muito ao Senhor? Olha só. E porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra nas suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas, olha só, o inimigo pediu para Deus provar Jó, né? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra tu na tua face. Olha só, o inimigo querendo que Deus provasse a Jó, né? Provasse a fé de Jó, né? A sua fidelidade a Deus, né? Ele disse, né? Porventura, né? Ele quer dizer assim: claro, Jó te adora, né? É fiel a ti porque o Senhor dá de tudo a ele, né? Ele quis dizer isso, né? Então, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas. Olha só, tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. Você viu que o inimigo foi pedir permissão a Deus para tocar em Jó, entendeu? E aí então Deus disse: está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: olha só, o inimigo já começou a trabalhar na vida de Jó, né, para ver se Jó blasfemava a Deus, né, murmurava contra Deus, né. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer da nova. Quer dizer, que todos, né, todos os bois, né, as jumentas de Jó tinha se acabado, né, tinha acontecido algo lá naquele lugar que
acabou-se com tudo, né? Com todos os bens de Jó. E só sobrou um homem para dar a notícia a Jó. E deram sobre ele saber, olha só, e feriram ao fio da espada. E só eu escapei para dar a notícia. Já pensou Jó recebendo essa notícia? Estando este ainda falando, olha só, o homem já estava falando com Jó, era a tribulação atrás da outra. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços. E só eu escapei para trazer a notícia. Olha só, caiu fogo do céu e queimou todas as ovelhas do campo de Jó. E todas as pessoas que estavam lá trabalhando, os servos de Jó. E só ele escapou, né? Para trazer a notícia, né? A nova era a notícia. Estando este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e o tomaram. E os moços feriram ao fio da espada. Eu estou lendo Jó do 1 ao 19, gente. Estou no 18. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só. 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. Olha só. Pegaram os camelos de Jó e ainda mataram os moços, né? Mataram os moços que estavam tomando conta, as pessoas que estavam tomando conta, né? Os servos de Jó. E só eu escapei para trazer a nova, só um escapou. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas, olha só. Tá vendo? Era uma tribulação atrás da outra. Uma má notícia atrás da outra. Estando este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só. Você já pensou? Você perdeu os 10 filhos, né? Jó tinha 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. E vinha uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra, não é? Então Jó, olha só o que Jó fez. Você pensa que Jó blasfemou? Hein? Você pensa que Jó murmurou? Então Jó se levantou, rasgou seu manto. Glória a Deus. Ainda tem outro, né? Antes desse. Deixa eu ver aqui. Vou para o 19. Vamos voltar para o 19. Eu estava no 18. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó, no versículo 20, diz: rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Olha só, gente. Jó perdeu seus bois, seus camelos, seus empregados, suas filhas, seus filhos. E olha só o comportamento de Jó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Adorou a quem? Ao Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, isso não é... Ele não estava agradecendo a Deus, mesmo com tudo que aconteceu, ele estava ali louvando e adorando a Deus. Aí o 22 diz, o versículo 22 fala: e em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quer dizer que Jó, ele não blasfemou, né? E nem pecou contra Deus, apesar de ter perdido tudo. Apesar de ter perdido tudo. É como se ele tivesse: ah, Senhor, tudo é teu, né? O Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o teu nome. Entendeu? O que é agradecer a Deus em todas as circunstâncias? Porque nós temos que entender uma coisa: tudo que nós temos, que você teve e você tem,
pertence a Deus, né? Nós somos só mordomos, nós cuidamos do que Ele nos dá, das pessoas, né? Que o teu filho, teu marido, tua esposa, né? Teu neto, tudo que está em tuas mãos, Deus te deu para você cuidar dessas pessoas. Vocês orar por ela, você buscar por ela, né? Zelar por ela. Mas um dia ele pode tomar de uma hora para outra, entendeu? Porque é dele, entendeu? Então, ele quando ele dá um filho a uma mãe, né, com a mãe que pede tanto, lembra que ele testou também a fé de Abraão? Lembra que ele testou a fé de Abraão? Porque Deus, Ele quer que nós, né, que nós devamos, né, colocar Ele em primeiro lugar, né? Nós devamos, né, exaltar Ele, né? Há um mandamento, né? Amarás o seu teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, e ao próximo a ti mesmo. Nós devemos dar prioridade para Deus, entendeu? Então, se você se apegar demais com alguém, ou com algo, até algum objeto, que às vezes a pessoa, né? A pessoa perde um carro, né? Que é roubado, né? Um objeto, um celular, não é isso? A pessoa perde, até às vezes é assaltado, né? Mas saiba disso, Deus quer saber, Deus quer, às vezes é o inimigo querendo provar, né? Para saber aonde é que está o teu coração. Se é realmente você dá prioridade para Deus, né? Como Jó deu e Abraão, ou então você está o adorando de boca para fora. Então, não fique triste se acontecer na tua vida de você perder um ente querido, né? Se você perder alguma coisa material, né? Um celular, um carro, você foi assaltado ou assaltada, né? Não fique triste com Deus, não fique, né? Se perguntando por que isso aconteceu comigo. Porque Deus quer saber qual é a tua prioridade, né? Qual a prioridade que você tem sobre a tua vida. Se realmente você ama a Deus, né? Acima de tudo e de todos. Tá entendendo? Deus é Deus de livramento? Deus livra, Deus é Deus de livramento. Mas quando acontece algo com alguém, né? E perder algo, é porque às vezes aquela pessoa está muito apegada aos bens materiais, né? Então Deus faz com que você perca para que você se volte para Ele, né? Para que você possa entender que melhor do que coisas materiais é a tua vida, né? E quando Deus guarda alguém, eu sempre me lembro de um salmo, né? O Salmo 24, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. É um salmo, né? Que poucas pessoas falam, mas esse salmo de estudo, gente, olha só. O Salmo 24, versículo 1, deixa eu ver aqui. E fala assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Certa vez eu fui visitar uma mãe que tinha perdido seu filho, né? Nós estávamos, né, antes da pandemia, nós estávamos congregando lá na igreja da Rua Nova Presbiteriana, e nós saímos para fazer visita, né? Principalmente essas pessoas que estavam em casa, né, triste, abatida, porque tinha perdido alguém. Então me veio à memória esse versículo, Salmo 24. Deixa eu ver se é o 24 ou é 124. Entendeu? É um salmo, é esse mesmo, Salmo 24, olha só, do rei Davi. É um salmo que fala tudo. Esse salmo, se você for mastigar, que a palavra de Deus é para ser mastigada, né? Você lê, relê, você vai entender. Ó, o Salmo 24:1 diz o seguinte, olha só: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Olha só. E o 2 diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios.
Mas eu quero ficar só no versículo 1. Olha só o que está dizendo nesse salmo. Olha, do Senhor é a terra. Tudo que está na terra é do Senhor. Esse salmo está falando isso. Apesar que Satanás oferece coisas, né, para o povo, né, se desviar do caminho de Deus, mas não pertence a ele, pertence tudo a Deus. Entendeu? O Senhor é a terra, a sua plenitude. O mundo, olha só, e aqueles que nele habitam. Quem é que habita no mundo, gente? Quem é que habita no mundo? Do Senhor pertence a terra. Tudo que está aqui na terra pertence a Deus. E você que habita no mundo também pertence a Deus. Entendeu? Você que está do outro lado, você, querendo ou não, você pertence a Deus. Deus pode tirar a sua vida hoje ou amanhã, porque você pertence a Deus. Você é criatura de Deus. Mesmo que você não queira servir a Ele, Ele é o teu dono. Ele que te criou. Está entendendo? Então esse salmo, ele fala tudo, olha só. Do Senhor é a terra. De quem é a terra? Do Senhor. E a sua plenitude. Plenitude o quê? Tudo que está nela. O mundo e aqueles que nele habitam. Entendeu? Eu, você, habita no mundo. Você pertence a Deus. Mas isso não quer dizer que você seja filho de Deus, né? Que você é salvo pela graça do Senhor Jesus. Apesar de você pertencer a Deus, né? Quer dizer assim, porque Deus, se Deus é teu dono, você pertence a Deus, Ele pode fazer o que quiser com você. Entendeu? Então, nós não devemos nos apegar com as pessoas. Devemos sim amar ao nosso próximo, tudinho. Mas não devemos colocar, dar prioridade ao filho, ao marido, à mãe. É uma palavra muito forte, mas isso é verdade. Porque tudo pertence a Deus. Um dia, como Ele fez com Jó, Ele deu e Ele também pode tirar. Entendeu? Então, por isso que nós devemos dizer, ó, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Tudo que você tem pertence a Deus. Ó, o mundo, olha só, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo. Entendeu? O mundo e aqueles que nele habitam. É tudo de Deus. Quem habita no mundo? Eu, você, os animais, né? Tudo que habita na terra pertence a Deus. Então, por que nós devemos nos apegar e ficar, às vezes, se perguntando, se questionando, Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, Ele sabe o que faz. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe. Tudo tem um propósito, né? O propósito de Jó ter passado por aquilo foi o quê? O inimigo queria testar a fé de Jó, né? Todas as coisas cooperam para o bem. E Jó, ele adorou ao Senhor. E o que foi que aconteceu depois? Hein? Depois que Jó adorou ao Senhor, né? Ele ter perdido a mãe. Tem uma passagem também de Davi, que Davi tinha perdido seu filho também. Ele começou também, ele adorou ao Senhor, né? O servo do Senhor tem que fazer isso. Você perdeu algo, continue louvando a Deus, que Ele sabe o que faz. Amém? Então, vamos voltar para Jó, né? Então, o que aconteceu com Jó? O que foi que aconteceu com Jó? Ele adorou ao Senhor, não é? E a sua esposa, né? A sua esposa se admirou. A esposa de Jó, eu sinto dizer, mas ela não era crente não, gente. Infelizmente, ela podia até crer, né? Mas ela não era convertida, né? Como muitos, né? Muitos hoje, né? Tem muitos crentes que estão na igreja, mas não são convertidos não. Igual a mulher de Ló, a mulher de Jó, entendeu? Então eles... de Jó, o que foi que ele pegou e falou isso, né? Ele falou isso. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Tudo pertence a Deus. Entendeu? Se Deus te tirou algo, Ele não tirou. Ele pediu de volta, né? O que era dele, né? É tudo dele. Entendeu? Você não perdeu, você devolveu. Tá entendendo? Você só está devolvendo
a Deus o que Ele te deu. Entendeu? Glória a Deus, né? Então, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, gente, glória ao Senhor Jesus. Deixa eu ver a hora aqui. Glória a Deus. São 18 horas já, Senhor. Tô quase encerrando aqui. A mensagem já passou até demais, né, do horário. Amém? Glória a Deus. Mas na palavra de Deus é assim, né, gente? Às vezes nós passamos do horário, né? Porque quando Deus vai enviando, a gente vai falando. Ele vai falando. Amém? Então, Jó falou, né? Jó disse, né? Glória a Deus. Em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles e apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Respondeu Satanás e disse a mesma coisa, né? Entendeu? Aí mal por mal, ele tinha perdido tudo. Aí o que foi que o inimigo fez? Tocou na pele de Jó, né? No corpo de Jó. E colocou, para resumir aqui, e colocou, não é? Aquele, lepra no seu corpo, né? Que ele se coçava, olha só. Então saiu Satanás, no versículo 7 do capítulo 2 agora. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, ele pegou um tipo de lepra, do pé até a cabeça, gente. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com elas as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha só, você imagina Jó cheio de ferimento no corpo, se raspando com um pedaço de, um pedaço de telha assim, ó, se coçando no corpo. Então aí que apareceu a mulher de Jó, usada pelo inimigo também, né? E disse assim, ó, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, a mulher de Jó. Já pensou, essa mulher era crente? Não. Ela podia até ser crente, né? Porque crente até os demônios criam, a palavra de Deus diz. Mas ela não era convertida, gente, olha só. Aí ela disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Olha só. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Aí ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, condoer-se para consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via que a dor era muito grande. Olha só. Então, os amigos de Jó foram lá, né? Ele se condoeu da dor de Jó que ele estava passando, e ninguém estava entendendo nada, mas no âmbito espiritual, né? Deus estava provando Jó. E Jó não sabia de nada disso. E mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus, né? Mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. Seus amigos até desconfiaram, meu Deus, será que Jó está em pecado porque está passando por isso? Entendeu? E no final da história, Deus, né, viu pela fidelidade de Jó, viu que ele foi sincero perante as suas dores, né, as suas percas, e ele restituiu tudo que Jó tinha perdido, devolveu tudo em dobro para Jó, não é? Esse daí é a recompensa, né? Para você aí que está do outro lado passando por dificuldade, um dia Deus vai restituir. Você que está passando por dificuldade, mas não está murmurando. Você está passando por dificuldade, mas você está glorificando. Um dia Deus vai te dar em dobro tudo que você perdeu. Amém? Tudo que você perdeu.
Glória a Deus. Então, se você for ler a história de Jó, né? O livro de Jó, você vai ver que no final de tudo, olha só, lá no finalzinho, que fala, né? Tem hora que Jó, né? Glória a Deus. Até pensa, né? Em desistir, mas ele não desiste, né? Cadê Jó 42:2, né? É lá no finalzinho já. Glória a Deus. Arrependimento de Jó. Glória ao teu nome, Senhor. Aqui, lá, e quando chega aqui no capítulo 42, né? São 42 capítulos de Jó. 42:10, fala o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro, olha só, tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, olha só, em dobro, né? Ele tinha 500, né? De 1.000 jumentos de bois e 1.000 jumentas. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, perdão. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha só, 7 filhos e 3 filhas. Novamente, né? Teve, né? E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Oquésia, e o nome da terceira Querem. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. Olha só, o inimigo pensava querendo tirar a vida de Jó, mas Jó viveu 140 anos. E viu seus filhos e os filhos de seus filhos, né? Os netos. Até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Jó não morreu doente, Jó morreu de velhice. Porque Jó não murmurou e não blasfemou a Deus, né? E Deus deu a Jó tudo em dobro, tudo em dobro. Assim também Deus vai fazer na tua vida, se você começar a agradecer a Deus, né? Fazer como Paulo pediu, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, né? Para conosco. Amém? Então, que nós possamos sempre agradecer a Deus, né? Não importando a circunstância. Dizer, né? Agir como Jó. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Deus me deu um amigo e Deus tomou. Devemos lembrar sempre dos bons momentos, né? Quando alguém se vai. Eu sei que a nossa irmã Maria mesmo deve estar ouvindo nesse momento. Então ela deve, né, pensar no estado de Jó, né? Pensar e dizer assim: Deus me deu o meu marido, né? O meu esposo Eronildo, e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é isso? Que ele pertencia a Deus, né? Ele pertencia ao Senhor. Então Deus só tomou de volta o que era dele. Amém? Então nós devemos ter a nossa consciência de que nada temos aqui na terra. Tudo pertence a Deus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, não é isso? Exaltado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ficando por aqui, né? São 18 horas. Tá tarde já, ó. 18 horas e 13 minutos. 18 horas e 13 minutos. Amém? Glória a Deus. Vamos escutar mais um louvor aqui e vamos encerrar a nossa programação de hoje. Lembrando que amanhã tem Louvando a Deus com as crianças a partir das 14 horas também, né? A partir das 14 horas, mas termina mais cedo, né? Termina às 16 horas, tá bom? Isso mesmo. Termina mais cedo,
às 16 horas. Amém? Então vamos escutar essa daqui, ó. Essa daqui, Amanda Vanessa, não desista. Amém? Glória a Deus. Não desista, não importa a circunstância, você não deve desistir. Glória a Deus. Vamos escutar essa da Amanda Vanessa, não desista. Escutar aí, povo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Use a sua dor para se aproximar de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fica na paz, povo do Facebook. Fica na paz, povo de Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir. Amém. Glória a Deus.